VilasCast novamente trazendo um tema muito pertinente aos dias de hoje, que é estresse, depressão, ansiedade. E para isso nós temos um entrevistado especial aqui, Felipe Fernandes. Felipe Fernandes é psicólogo, neuropsicólogo e professor da FAG. Doutor, como é que eu posso fazer para poder entender o meu filho que parece que desligou de mim? Eu tinha ele comigo até os 5, 6, 7 anos de idade, toda hora abraçava, toda hora me chegava aquele bacana, pai chegou, pai chegou, pai chegou, e de uma hora para outra eu chego e não faz diferença nenhuma mais. E o pior, doutor, se eu saio também não faz. Exato. Esse é um outro ponto, sério. E aí o pai me liga, professor, o senhor conhece algum psicólogo que poderia atender o meu filho e tal? Aí na minha mente já vem, será que é o filho que está precisando de psicólogo ou é o pai? Esse é um outro ponto muito sério, que a gente precisa realmente entender. É fácil culpar a internet, é fácil culpar a escola atualmente, é fácil culpar a pandemia, é fácil culpar isso, culpar aquilo. Mas os pais são exatamente o modelo dos seus filhos. E os filhos repetem a atitude de pais. Tanto é que a música da Elis Regina cantou isso lá atrás, que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Este é o tema. Primeira pergunta. Como fazer para que eu veja em mim se eu estou, de fato, acertando com meu filho ou errando? Maravilha. Função de ser pai já é difícil, né? É muito difícil aqueles acertos, erros, né? Mas o principal é vocês observarem, né? Como é que está o vínculo com a família, né? Porque muitas vezes a gente pensa, por exemplo, um policial militar. É um trabalho que exerce muito estresse, muita pressão, né? É, e às vezes a gente acaba levando o trabalho para casa. Não necessariamente é o trabalho o motivo, obviamente, né? Mas a gente pensa que é um dos fatores de estresse, né? Como é que está tendo a relação em família, né? Como é que está tendo o período de lazer? Está tendo prazer? Está tendo lazer? E aí a gente pensa o seguinte, né? Como é que está sendo a minha relação com o meu filho antes? Como é que foi antes? Como é que está sendo agora? Não tem uma fórmula mágica para poder dizer, olha, é assim, assim, assado. Uma coisa que a gente pode fazer de fato é a psicoterapia, né? Na psicoterapia a gente consegue olhar padrões de comportamentos e questões emocionais que no caso estão um pouco, que a gente chama, disfuncionais, e aí consegue pensar que, poxa, está interferindo no meu ambiente de casa. O meu filho está reproduzindo padrões de comportamento, né? E não necessariamente, claro, é a culpa dos pais em si, né? A gente tem que entender de onde que está vindo esse comportamento também do filho. Ele está se comportando assim fora de casa, dentro de casa, ele está mais isolado, ele está muito nas telas, ele está... Então, assim, uma terapia em família em si seria o melhor dos cenários. Até porque voltariam a conviver, né? Pelo menos Exatamente. naquele momento ali tá pai, mãe e Exatamente. filho junto, conversando sobre a mesma coisa. Com certeza, porque o mundo ele tá precisando assim. O mundo hoje em dia, a mulher tem que trabalhar, o homem tem que trabalhar, então como é que fica a atenção com essa criança? E aí tem as questões ambientais, né, do dia a dia, as pressões do dia a dia, isso Questões financeiras, que a cada hora financeiras. aperta mais, tem que trabalhar mais, Exatamente. ganhar menos. Exatamente. Então, aí tem a questão cultural ainda mais dos homens, né? Que nós temos que ir lá Prover, né? prover, e aí tem essa autocobrança, e aí acaba passando para o filho. Então, assim, todos esses aspectos, né? Culturais, ambientais, fisiológicos, porque ainda tem o cansaço do dia a dia, o estresse. Pô, você vai lá, às vezes vai para a extrema zona leste, para a zona sul, ainda tem a questão dos Passa o dia riscos. todo com pessoas desconhecidas, Exatamente, né? Que não tem exatamente. nenhuma afinidade, mas que por trabalho você tem que conviver. Com E certeza. em casa que temos a afinidade, muitas vezes não Isso. temos o tempo e Exato. não temos a qualidade no tempo. Exato. O pouco tempo, muitas vezes, não é com qualidade. É isso que Exatamente. você está dizendo. Reavaliar para tentar ver como é que eu posso melhorar. Exato. Equilibrar, né? A saúde emocional, a saúde física, a saúde familiar também, saúde financeira. Então, todos esses aspectos vão influenciar na sua relação com o mundo, né? E o principal é a família, a nossa base.
né? A gente precisa do dinheiro para trabalhar, a gente precisa do dinheiro para sobreviver, no caso, né? Mas a gente tem o principal, que é a família, né? Tudo vai passar, o que vai sobrar é a família, né? Exatamente. Irmão, bora lá. Legal, entendi. Então eu procuro um psicólogo Uhum. e, se possível, fazer uma terapia familiar. Seria o melhor dos remédios, o melhor dos mundos, né? Mas vamos contar que eu quero, o meu filho iria se a mãe dele fosse, mas ela não quer. Como é que eu faço para poder, então, ajustar essa situação? Porque eu quero, meu filho topa, minha esposa não está afim. Ok? Exato. Por quê? Porque já desgastou o relacionamento, que é tudo que você falou. A correria pelo arco-íris, né, o pote de ouro no final do arco-íris, faz com que eu me afaste da minha esposa para trabalhar mais. E a pessoa que mais sofre é Com ela. certeza. Essa é a real. Tá? O filho até sofre, mas muitas vezes porque vê a mãe sofrendo também, pela ausência do pai. Como é que poderia haver um jeito, doutor, de chegar nesse ponto de haver um consenso que a família pudesse participar em conjunto? É uma ótima pergunta, né? Talvez, por um certo ponto, talvez revezar, né? Apesar que a carga de horário do policial militar, com certeza, E ela ele não tem horário, a verdade e é ela não essa. tem Ela horário, não tem essa é a horário. questão, né? E aí o problema tá sempre, muitas vezes, o problema tá sempre no outro, né? Então, assim, é pensar, é conversar, sentar os dois, o casal, e falar assim, olha, o que que é o mais importante na nossa família, na nossa relação? É o nosso filho, né? Não jogar o problema para a mãe, né? Olha, a mãe tem que ir porque ela tem. Não, o principal é o filho, né? O filho, a filha tá com uma questão emocional, uma possível depressão, tá com um risco, né? De algo pior, tá se machucando de alguma forma. Então, assim, olha, faça por ele, né? Não é Vá, mais por nós, né? não é mais por Eu te nós. conheci, um namoro bacana, um noivado, um casamento, a Exato, balada, a festinha, foi tudo ótimo. Mas hoje não exato, é mais, nem por mim, nem por você. É por com alguém que nós certeza. trouxemos, temos a responsabilidade, e se nós estivermos bem, ele vai estar bem. Com Porque certeza. eles percebem, né? A criança percebe, Percebe? A criança é é muito muito ligeiro. esperta. E ela reproduz, ela conhece, mas ela não sabe E verbalizar até às vezes. negocia, né? Até Ela negocia. pode não verbalizar, mas ela sabe negociar. Exatamente. Né? Mãe, cadê o pai? Né? E Exatamente. a mãe sem argumento, né? E muitas vezes quando o pai chega, a mãe já vai falando, olha, o seu filho fez isso. O seu filho, interessante. O Isso. seu filho fez isso, mais isso, mais isso, mais Isso. isso. Já vai provocando uma situação Isso mesmo. complexa na chegada. E a gente falava do policial. Exemplo, só para você ter uma ideia. Aham. Na hora que o polícia está indo embora, terminou o turno dele, ele vai embora, ok? Acontece, infelizmente, 10 minutos antes, numa situação que tem que prender alguém. Ele vai para a delegacia civil, acompanhando aquela situação, e ali não tem hora para sair. Exatamente. Era para ter ido embora, a mãe dele estava aniversariando, ou a mãe dela estava aniversariando, estava tudo combinado para ele sair e ir para casa, até já trocando a roupa no carro, para poder dessa forma ir para o aniversário da sogra ou da mãe dele. E ele não vai. Ok? Isso é uma situação. Muitas vezes na escola acontecem aquelas reuniões de pais e mestres que são necessárias, a presença do pai, se possível da mãe junto, mas o pai estava combinado de ir. Na última hora acontece aquela situação, aquela ocorrência, ele também não vai. Isso vai se repetindo. Chega a um ponto que o próprio policial também se desgasta. Ok? Por quê? Porque eu não estou tendo a afetividade que eu preciso da minha esposa, não estou tendo a reciprocidade dela na compreensão que é o meu trabalho que gera isso, ok? Isso. Como é que a gente faz? Mais um problema para o senhor tentar nos Com ajudar. certeza, né? São questões que muitas vezes, o que que acontece com o ser humano, né? O que está fora do controle, né? Então, assim, o que está no meu controle, né? Nem as nossas próprias emoções, nosso próprio controle, a gente Não tem tá. 100% de controle. Não tá. Principalmente o que vem do externo, né? E a gente tem muito aquela intolerância à frustração, a intolerância à incerteza, né? E são questões que estão nos nossos valores, né? Então, poxa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que exercer o meu papel ali, né? Eu estou servindo ao outro, E não né? estou sendo reconhecido. Eu não estou sendo reconhecido pelas pessoas, pela família, mas ao mesmo E nem tempo... financeiramente. E nem financeiramente, exatamente. Aí E ao mesmo virou tempo, de ponta cabeça. eu não estou conseguindo o meu bem maior, que é o meu filho, eu não estou conseguindo participar na vida do meu filho. Isso veio uma frustração muito grande,
né? Isso vem sentimentos. Então tem uma situação que é essa, né? Vem as emoções com certeza, né? É tristeza, frustração, e aí tem a parte do comportamento, né? Como que eu vou lidar com isso? E muitas vezes eu não sei lidar com isso. Não aprendemos, né? Não aprendemos a lidar Nossos com pais isso. não ensinaram. Exatamente. Até porque eles aguentavam muito sem falar. Exatamente. E hoje não. Hoje as pessoas falam e os filhos ouvem. Com certeza. E desde cedo você tem que trabalhar, você É. tem que trabalhar. Tem que entender que ali está sendo criado alguém que tem um senso crítico. Com Só que certeza. ainda não aflorou. Mas, naturalmente, nós, que sou bem mais velho que você, o dobro da sua idade, você tem 33, né? 33. Eu tenho 66, o dobro. O Legalzinho. dobro. Dá para botar você mais um Literalmente. e a gente está junto. Resultado, como é que eu faço também com essa geração de hoje, que tudo é muito rápido, Isso. e muitas vezes uma pessoa da sua idade de 33 já não está conseguindo compreender uma criança de 6. Agora imagina um avô de 66 compreender uma criança de 6 e que muitas vezes é solicitado a ele e a esposa dele tem 64 para cuidar de uma criança de 6, porque ambos Estão trabalhando. têm que trabalhar. assim. O pai e a mãe daquela criança, na qual sou avô, tem que trabalhar. Como é que eu interajo agora, doutor? Como é que eu faço essa ponte entre 66 para 6, 60 anos de diferença, no meio, um gap chamado celular, e agora eu tenho que saber Isso. compreender que, embora está do meu lado aquela criança, mas ela tem um celular. E mesmo dos 2 anos, eu já tinha visto meu filho ou a minha nora dando, já ligado na Peppa. Aí aquela criança já habituou com aquilo ali, e sem aquilo ali ela pira. Gira Então uma precisa dependência. deixar ligado. Pô, mas eu sou avô, eu queria que eu tivesse aqui, ela pelo menos me desse atenção. Porque agora eu já não tenho a idade do pai dele mais, que tem 40, eu tenho 66. E eu preciso também ter que conversar com alguém, até por necessidade humana. Eu queria, mas eu tenho uma criança que não conversa comigo, não me dá atenção. Quando eu falo, ela é mal, ela olha para mim. De novo, como é que eu vou gerenciar? Então, eu sou um policial militar, estou tendo alguns problemas com relação ao meu filho, que está tendo esse comportamento assim, assim, assado. Tentei fazer terapia junto com a minha esposa, ela não conseguiu. Tentei que ela pudesse absorver algumas situações, ela não compreendeu. Desta forma, para dar uma descarregada, eu consegui pedir que meu pai e minha mãe cuidassem do nosso filho enquanto eu vou para o trabalho e ela também. Só que agora eu começo a perceber que o meu pai também começa com algumas colocações que talvez até eu não tenha educado bem. E eu fiz o meu melhor. E quando você recebe uma crítica de alguém de fora é uma coisa, mas quando seu pai te critica, Exatamente. a dor é muito complexa. Exatamente. E estou entrando na hora nevrálgica com o senhor, que é exatamente a questão hoje da depressão no policial militar, Com certeza. ok? Onde ele parece que não tem muita saída. Eu tentei fazer o meu melhor, mas infelizmente eu não estou conseguindo. Como é que a gente faz, mais uma colocação para o senhor, para que esse polícia, ou esse ser humano de 40 anos de idade, consiga entender que o pai precisa do neto, o neto precisa do avô, e eu preciso dos dois bem. Mas será que, ao invés de eu estar entendendo isso, que tanto meu pai não está muito bacana comigo, meu filho não está muito bacana comigo, será que não sou eu, de fato, que talvez esteja precisando fazer umas pontes? Maravilha. Não, é perfeito, né? Nós estamos, como o senhor falou, né? Nós estamos numa geração diferente, né? A geração do celular, a geração da tecnologia, né? E quem está mais para trás, né? Eu penso até eu, com 33 Já anos ficou. de idade, Eu com já meu vejo- avô, já vejo que você ficou. 4, 5 anos de idade, eu tava no parque jogando bola com ele, né? Um caráter. Doido para chegar ao final de semana para ver o avô. Exatamente, assim, era E no maravilhoso. meu tempo pescava ainda. Pescava. Era melhor ainda. Então, assim, é um impacto de geração muito grande, né? E mais E foi uma muito vez, rápido, né? muito rápido, mas muito rápido. E tem essa questão do erro, né? Então, eu errei. E não tem acerto e erro, né? Se fosse assim, se pai fosse Tinha- pai, tivesse um manual Tinha ali, um ó, manual pronto, né? né? Eu Isso aqui tá comprava. correto, né? Nós vamos errar, né? Eu não sou pai ainda, mas eu sei que eu vou errar. Quando eu for pai, eu sei que eu vou errar, né? Só que é ficar sob controle do que eu acertei. Quais foram os benefícios Boa. que eu estou gerando para o meu Pensar filho? no positivo. Exato. Porque senão eu entro também em deprê, né? Eu Exatamente, também mas me assim, complico. é o positivo, mas o concreto ali, né? Poxa, eu tô conseguindo dar
sei lá, melhor escola para o meu filho, eu tô conseguindo, né, dar um final de semana, pelo menos, em Eu conjunto com a comprei um terreno, estou família. pagando uma prestação que é para daqui a pouco eu não precisar pagar aluguel mais, eu tenho uma casinha Exatamente, nossa. exatamente, tô Caso eu venha pensando... faltar, está coberta minha esposa e meu filho. Exato, tô pensando no futuro da minha família, do meu filho, né? Hoje em dia é difícil controlar o celular, por exemplo, porque se eu não dou o celular para a criança, ele vai para a escola, a própria escola tem, É, né? Deixa a Peppa Pig ali ao invés de ter, enfim, são coisas que a gente não tem mais uma vez, né? Nós não temos o controle do externo e crítica nós vamos receber. Né? Então, assim, até que ponto é uma crítica construtiva? Fala, não, peraí, eu tenho que encaixou. realmente Eu precisava mudar. ouvir. Me ajudou isso aí, de fato. É, Ou, porra, exato, mais um falando. Mais um, exato, não me conhece e está me julgando. né? Então, assim, eu tenho que entender ali, falo, poxa, mas não tá falando, será que eu preciso prestar atenção realmente? Se é importante mudar, né? E tentar, né? Tudo que nós temos hoje em dia, assim, de tecnologia, de ciência, foi por tentativas e erros. E com certeza. Né? Nós Mais estamos erros. vivos por Mais isso. erros do que Mais acertos. erros do que acertos. Então, assim, a gente precisa errar. E A dá gente, o desconto. né? A gente precisa sentir tristeza. As emoções negativas, isso aqui é interessante, né? Isso é neurociência, de fato, né? Elas existem porque elas fazem parte do processo de evolução do ser humano. A gente precisa ter ansiedade para sair para caçar, por exemplo, lá nos Atrás. primórdios, né? É. A gente precisa sentir raiva, sei lá, Que é para para se descarregar. proteger, né? Para se proteger, para descarregar, né? A gente precisa sentir tristeza porque a gente tem que entender o outro lado do que é a felicidade também, né? Porque se eu soubesse só o que é felicidade, eu não vou ter esse equilíbrio da vida, né? Entre muitas outras Todos os dias, emoções. se fossem bons, né? A gente já começava também a ficar ruim. É Nossa, muito repetido. com certeza, com certeza. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, né? E tudo bem errar, né? Tudo bem errar. E a gente tem que saber separar o que que é tristeza e o que que é depressão, por exemplo, porque muitas vezes eu confundo, né? Pô, está em depressão, tá, mas tá, E muitas vezes eu não quero nem admitir que eu estou com depressão, porque, pô, caramba, logo eu sou homem. uhum. Porque isso não é coisa de homem, isso é E é coisa de mulher. cultural, né? O homem não chora, o homem não É, pode sentir, né? O homem tem que ser a minha forte. irmã, que é mulher, não se sente igual a mim, eu estou aí querendo achar que as coisas estão ruins, quer dizer, já se autoflagela Pois é, antes de começar a querer procurar um terapeuta. pois é. E aí, muitas vezes, Exatamente. vai para bebida. Não Exatamente. tendo válvula de escape, acaba bebendo. Com E aí certeza. só piora o problema. Esse é um outro ponto muito sério. Exatamente. E a depressão não tratada, o risco de Grande de alcoolismo. alcoolismo E ele é o muito alcoolismo, como grande. todos sabemos, é doença, né? Intratável, incurável. Isso. Ou seja, entrar nela é facinho. É só repetir por um Com X tempo que o corpo já se certeza. adapta. Porque é açúcar. Eu Isso. preciso de açúcar para sobreviver. Não me alimento bem, Vai para ando outro. triste, não tenho uma boa família, vamos para bebida. Exatamente. A É bebida um remédio traz um mais efeito ali de relaxamento ali no boa, cérebro, vai. é aquele momento, né? Só que depois vem a conta e é uma conta grave. Bom, estamos conversando com um baita de um psicólogo, jovem pra caramba ainda, né? Jovem demais, mas com conhecimento e especialmente professor de uma faculdade que está oferecendo um excelente desconto ao policial militar para que este ou a sua esposa ou até seus filhos, caso esse polícia tenha uns 45 anos, possa querer estudar essa área tão fantástica da ciência, né? Que é a psicologia. E Exatamente. isso aí é um negócio. Hipócrates já dizia, né? É um ministério, né? Então a medicina é um ministério, mas eu acho que a psicologia Também. é um ministério completo, Com porque eu vou certeza. mente sã, corpo são. Se eu Exatamente. estiver bem com a minha cabeça, você vai dominar o mundo. E uma interage com a outra. Isso, Exatamente. mas se eu não estou bacana, a coisa se complica. Espero que todos que estão nos assistindo visite a FAG, para que desta forma você possa conhecer a faculdade, a qual eu e ele vamos conversar um pouco aqui agora sobre o curso de psicologia, porque a psicologia é mais ou menos isso que nós conversamos até agora. É onde um senta em frente ao outro, um tem a devida atenção que o outro pode dar. Psicólogo não resolve o problema de ninguém, o que o psicólogo faz é ver o óbvio, ajudar com que a pessoa veja. Exato. Porque quando ele vê que está tão óbvio, ok? Ele naturalmente vai fazer as devidas correções.
Isso. Mas só o fato de procurar um apoio psicológico já é um sinal muito bacana da pessoa, porque ela reconhece que alguma coisa precisa ser mudada. Com E o certeza. melhor de tudo, vocês não prescrevem remédios. Esse é o melhor de tudo. Esse é o Vai melhor de tentar tudo. ajudar com que ele possa achar ferramentas e naturalmente resolver aquele problema que hoje até é pequeno, Com certeza. em vista de um problema que poderá ser mais grave lá na frente, Com se não certeza. cuidar. É isso? Perfeito. Fala para nós um pouquinho da faculdade. Vamos lá, né? A faculdade é uma faculdade que tem uma grande ênfase, né, no, como o senhor falou, né, na ciência. Nós temos alguns programas já instituídos na faculdade que já estão em andamento, né, que é o programa de iniciação científica, que é incentivar o aluno a produzir a ciência, contribuindo para o mundo como um todo, né? Nós temos o programa de extensão, que é levar a psicologia, então nós temos a nossa matriz curricular, desde o primeiro semestre até o 10º semestre ali, e colocar em tudo em prática, tudo que a gente aprende na disciplina, levar para a prática, levar para a comunidade, levar para a própria polícia militar. Então, eu vou criar um projeto, né? O aluno cria um projeto, tem 2 bimestres, né? Cada semestre tem bimestres, então primeiro eu vou criar um projeto, o segundo eu vou colocar em ação aquele projeto, levar a saúde mental para os policiais militares. Né? Então, eu vou criar uma palestra, então o próprio aluno vai lá, cria a palestra com orientação do professor e leva a psicologia para a população, né? Para o meio ambiente. E aí tem vários temas que o próprio aluno pode Esse escolher. problema todo que nós conversamos até aqui, muitas vezes não é nem um problema do polícia, mas é o problema do cliente dele. Uhum. É o problema do cidadão. É a desinteligência, briga de marido e mulher, quando menos espera, o vizinho chama a Nossa, com polícia. certeza. O policial que não tinha nada com aquela situação, quando menos espera, ele tem que ser psicólogo, pastor, padre, Com certeza. advogado, juiz, tudo naquela situação, naquela briga de família ali. E muitas vezes, ao ele estudar psicologia, Isso. eu creio que ele vai poder abordar de forma diferente, porque Exato. ele está lidando com seres humanos também falhos, conforme você falou. Errar é certeza. para humano mesmo. Mas muitas vezes o erro daquele ser humano, naquele momento, naquele afã, acabou complicando a ponto da polícia ter que chegar. Isso. Então, se ele souber sair daquela situação sem gerar mais problemas para aquela família e manter a lei, a ordem, que essa é a missão do policial militar, ele vai ser um multiplicador fantástico de conhecimento. Certeza. Perfeito. Ótimo ponto que o senhor trouxe. Nem Quem tinha sabe pensado fazer, nisso. quem sabe até ouvir. Isso. Fazer um pouco mais. Porque a maioria foi uma desregulação emocional, né? Então, o cara que agrediu o outro, agrediu a esposa, né? O cara agrediu a esposa, não tô falando que ele é santo, obviamente, né? Não é questão de julgamento, né? Mas tô falando da psicologia, a gente entender ali o que tá acontecendo para, né, exercer a lei conforme ela tem que ser feita, mas entender de fato... Que há um ser humano ali. Exato. Como que eu vou reagir àquela situação? Porque causa raiva... Pô, eu ficaria com raiva, né? Assim, eu sou psicóloga, mas se eu tô na posição do policial militar ali, o cara tá na minha frente agredindo a esposa ali, pô, como que eu vou me controlar? E o pior não é isso, ali? doutor, eu vou te falar uma verdade, o pior não é isso. O pior é você chegar armado, fardado, com viatura, você é o Estado representado, a mulher sangrando com a boca, infelizmente com 2 dentes quebrados. Isso. E aí você pergunta para ela o que ele fez. Ela fala, ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele Não é vou uma abrir pessoa queixa. boa. Exatamente. Eu só queria que o senhor desse um susto nele. Exatamente. Como é que a polícia fica quando aquela mulher que acabou de apanhar dele, né? Ela pede para que o polícia dê um susto. Ou seja, ela infelizmente está numa situação doente. Exatamente. E aí que quando eu estudo psicologia eu consigo, Maravilha. eu vou tentar fazer mais por isso aqui, Maravilha. para que eu resolva esse problema. Então, esse ouvir, esse olhar do policial militar, e muitas vezes ele, na viatura, ele sendo psicólogo, ele vai inclusive ouvir os colegas dele, ele vai aliviar muita barra ali que naquela ocorrência aconteceu, que muitas vezes ao votar, ao invés de ficar falando de futebol, disso ou daquilo, vamos falar de coisa sensata, o que nós aprendemos dessa ocorrência? Perfeito. Como é que a gente poderia fazer na outra? Perfeito. Para que a gente não errasse dessa forma. Com certeza. Por quê? Porque o nosso resultado é um cidadão de bem que queira continuar nos caminhos do bem. Porque a polícia militar está ali para cobrar a quem erra, mas para elogiar a quem acerta. Então, é muito bacana o conhecimento da psicologia,
que além de dar equilíbrio, conforme você falou no começo, além de dar equilíbrio para o próprio, ele vai gerar equilíbrio onde ele está. Quando ele vê que estão perdendo o rumo, vão por aqui. Maravilha. Maravilha. Não, perfeito. Eu lembro de uma situação que aconteceu que parece uma situação besta, mas que fez a diferença pra mim, no caso, né? Eu tava saindo, acabei batendo o carro, né? Fiz fazer uma curva, bati o carro, só que eu tava preocupado, tá, assim, tava muito preocupado. Toda hora eu tava olhando o retrovisor ali pra ver se tinha quebrado tudo, aí passou, né? O carro, puliu uma viatura e viu meu comportamento estava um pouco diferente, né? Viu o carro tava batido, todo, e eles não vieram com o julgamento de falar, oh, não, é um ladrão, alguma coisa, não. Eles chegaram, tá tudo bem com você, assim, tiveram a empatia de entender, assim, pô, eles viram no meu rosto que eu não tava bem ali, né? Porque eu tava passando por vários problemas, e simplesmente bati o carro e você precisa de alguma ajuda? Interessante. Só a fala já faz Eu precisava de diferença. alguma ajuda, eu falei, caramba, né? Porque era noite também, tudo, né? Mas não parou pra. Mas na realidade o polícia é psicólogo, viu? Por Nossa, natureza, pela atividade policial militar, é, ele vai desenvolvendo um feeling violento com em certeza, relação ao cliente, em relação à forma de você falar, a forma que está se com postando. Eles são, de certeza, fato, cidadãos com diferenciados. certeza. Com um pouco mais de conhecimento, de fato, poderão fazer muito mais do que Exatamente. tem sido feito. Maravilhoso, assim. E aí o bom da psicologia, né? Eu falo psicologia, mas de fazer uma faculdade em si, né? Seja psicologia, seja direito, né? Ou qualquer alguma outra que tem na FAG, por exemplo, é a chance e a oportunidade de crescer na profissão, inclusive, né? Tem um segundo negócio, Um segundo porque ele negócio, vai então. aposentar um dia. Ele vai poder, Exatamente. dessa forma, desenvolver Com ou dar aula, certeza, dar aula. que é uma boa. Exato, então dar aula num horário mais livre, atender online, dá para atender online. Psicólogo pode atender online agora, Interessante, então né? assim, dá para ter esses dois O tempo vai empregos, passar, os 5 anos vão passar de todo jeito. com Se certeza. pelo menos a cada 5 anos eu conseguisse colocar uma graduação no meu currículo, Puxa, fantástico. Daqui a pouco, com 30 anos, você tem 6 faculdades. com certeza. Sem ter se esforçado, dá para. É melhor economizar esse dinheiro e pagar uma boa faculdade do que muitas vezes na bebida, na balada, no jeans, no Exatamente. passeio, o que seja. Porque lá na Exatamente. frente a vida vai me cobrar. Como é que você vai estar produzindo ativo com 55, com 60, Nossa, num mundo extremamente modificado, ok? Onde você precisa estar atualizado, se você não isso. estiver estudando constantemente. Exatamente. E já mostram os estudos, né, que assim, a parte cognitiva, por exemplo, é uma prevenção ao Alzheimer, então uma alimentação saudável, o estudo, né? O estudo, quando eu estudo ali, eu tô Fazendo trabalhando a isso minha aqui parte funcionar, né? cognitiva, Fazendo o né? disquete funcionar. Exatamente. Então, a É um HD. leitura, a escrita, né? A escrita manual, né? Ali, fora alimentação, fora exercício físico, fora, né? Todas A essas leitura, questões né, irmão? A ali. leitura é fantástica. É perfeito, assim, não estou dizendo que eu não vou ter Alzheimer, não, eu vou ter uma chance de prevenir. Então, assim, a faculdade, ela é um benefício, né? O conhecimento, E o conhecimento gera amizade. com E a certeza. amizade eu vou levar para Nossa, muito tempo, ainda mais agora com o WhatsApp. Então você até forma, exato. daqui a pouco é um ciclo de amizade que você tem. E Exatamente, que vai te dar vida, que você vai lembrar 10 anos atrás, que você estudava com ele 25 anos atrás, 30 anos atrás. Então, eu acho realmente que é uma grande terapia fazer uma faculdade hoje. Independente, de fato, como você falou, independente do curso. Exatamente. Por quê? Porque Exato. você está convivendo com seres humanos, ouvindo seres humanos. Tem dia que você está bem, você dá um baita de uma boa noite, tem dia que você já não dá uma boa noite tão bem dado, Exatamente. e você já está percebendo. Tem dia que você também não está bem, e o Exato. outro até que está bem, você fica sem saber como fazer, Aham, mas é assim que a gente vai aprendendo. com E é nos certeza. erros que vão gerar os acertos. Doutor, falar o que para o senhor? Muito bom te conhecer. Igualmente, é Espero que todos recíproco. os policiais que assistiram, os cidadãos que assistiram esse nosso vídeo, possam entender que não existe doce pronto. Né? Não está Exatamente. embalado. A vida não é uma embalagem. Eu, Como quando se trouxe fosse. aqui, eu usei o termo doce pronto para poder terminar a nossa palestra exatamente com essa analogia. Então, aqui é um doce. Né? Se eu abro, pode Aham, não ser um doce, pode ser um salgado. exato. Vai depender de eu abrir. Concorda? Com certeza. Pode ser até que nem seja doce e nem seja salgado. Seja alguma coisa que está aqui dentro. Como é que Aham, eu vou saber se eu não abro? perfeito. Eu creio que essa é a nossa vida.
Nós não sabemos o dia de amanhã. De jeito nenhum. Como é que eu vou poder, então, agora, de fato, abrir? Porque quem convive comigo falou para mim que era um doce muito bom, que estava muito bem embalado e que, além de tudo, eu guardei um pedacinho para você. Oh! Ok? Por quê? Porque, naturalmente, eu estava lá na padaria e lembrei de você e achei que você ia gostar. Por quê? Porque é um doce muito bacana, é um doce lá de Minas Gerais. E aí, naturalmente, eu faço aquela bela propaganda do doce. E aí ele acredita que eu me preocupei com ele. Exato. E quando você acredita que eu me preocupei a ponto de trazer um pedaço de doce que eu lembrei de você, né? Falando com a minha esposa, falando com o meu filho, falando com o meu pai, eu trouxe um pedaço para você. Quando eu virar as costas, irmão, aquela pessoa que ele ficou, ela vai se sentir tão bem. Maravilha. Vai ou não vai? Com certeza. É o que a gente mais espera, que alguém lembre de nós, que alguém se preocupe conosco, que alguém fale conosco, que alguém nos ouça e que alguém possa até trazer um mimo para nós, trazer um doce. Isso mesmo. Não é isso? É isso Então, mesmo. de propósito, estava no bolso Maravilha. para poder te mostrar de que, na realidade, a gente precisa querer melhorar. Eu reclamo. Ninguém me visita. Legal. Quando é que eu me predispus a visitar alguém? Maravilha. Quando? Isso Quando eu mesmo. saí, eu falei, agora, chegou o final de semana, faz tempo que eu não vou na casa do meu irmão, e eu vou à casa do meu irmão hoje. E eu vou fazer mais. Eu não vou ligar para avisar se eu posso ir ou perguntar. Eu vou passar na padaria, eu vou comprar aquele doce que ele gosta, aquele refrigerante que ele gosta, e eu vou bater. Ou vou tocar. Se ele abrir, ótimo, porque ele vai ficar muito contente que eu fui sem avisar, trouxe o doce que ele gosta, me preocupei com ele e, naturalmente, eu me senti bem quando saí de lá. Isso. E aí eu vou para minha casa e eu faço um outro plano. Qual o outro parente próximo que eu não tenho visitado? Se a gente fizer isso, doutor, pelo menos durante 30 dias, e visitarmos, pelo menos em 30 dias, 10 famílias que são próximas a nós, a solidão vai embora. Verdade. A pessoa que não falava comigo volta a mandar WhatsApp. A pessoa, porque ele, não é que ele não gosta de você, ele está tão envolvido com as coisas dele que ele acha que não está fazendo diferença para você. Mas quando você vai até ele, dá valor a ele, ele dá valor em você. Isso. Transpondo isso para o ambiente de trabalho é a mesma coisa. Se eu trabalho na Polícia Militar há 20 anos, eu conheço aquelas pessoas que trabalham comigo? Não. Eu sou solitário. Se eu puder me oferecer para isso, para aquilo, quando menos espero, tem mais pessoas querendo estar junto de mim. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Esse é um dos pontos que a Faculdade de Psicologia nos ajuda. Te ajuda. Só de estarmos estudando já é um grande negócio. Estamos convivendo com pessoas. Com certeza. Certo? Todos os dias. Com certeza. Prazerzaço falar com você. Realmente. Prazer Quem todo tiver meu. contato, quiser o contato do doutor para que ele possa falar com vocês. Até porque a psicologia é, de fato, uma área muito pertinente para a saúde emocional. E está à disposição da FAG, visitar, certeza. conhecer o curso que você coordena, é isso? Isso mesmo. A você, policial militar, a FAG está oferecendo praticamente por 1/3 o valor da mensalidade presencial. E, como disse, 5 anos vão passar. Mas só de convivermos, só de aprendermos, já será melhor passar estudando. Exatamente. Legal? Com Grande certeza. abraço para você, grande abraço a todos vocês. Venha conosco no próximo podcast para que a gente possa, dessa forma, a cada dia aprender um pouquinho a mais.